Pela primeira vez em 18 meses, o preço da carne caiu. E você vai ver também. A taxa de desemprego teve queda de 0,5 ponto percentual no trimestre encerrado em agosto. Isso representa mais 400 mil pessoas trabalhando. Com a aprovação do relatório final da CPI da Covid, pedidos de indiciamento serão analisados pelo Ministério Público. A expectativa é de alta da taxa básica de juros e isso deve ter impacto no financiamento imobiliário. Promotor afirma que a arma usada por Alec Baldwin era real e da época retratada no filme. Tiro acidental matou diretora de fotografia. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. Pela primeira vez em 1 ano e meio, a carne vermelha ficou mais barata. Apesar da redução do preço em outubro, a proteína ainda acumula alta ao longo do ano. Depois de 16 meses, a carne vermelha ficou mais barata pela primeira vez. Segundo o IBGE, a queda no preço da proteína foi de 0,31% em outubro. Apesar da baixa no valor, isso ainda não é suficiente para reverter os saltos no acumulado deste ano e nos últimos 12 meses. A deflação da carne vermelha no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo foi guiada principalmente pelos cortes da capa de filé e da costela. E para substituir a carne vermelha, os consumidores estão buscando outras alternativas mais baratas. O problema é que o frango também subiu bastante nos últimos 12 meses. Um pouco mais em conta, os ovos e o peixe podem ser uma boa opção para o bolso. O desemprego recuou 0,5 ponto percentual e agora atinge 13 milhões e 700 mil pessoas. Segundo o IBGE, em 1 ano, o número de brasileiros ocupados avançou. No trimestre encerrado em agosto, o Brasil registrou uma taxa de desemprego de 13,2%, um recuo em relação aos 13,7% apontados até o fim de julho. O resultado, divulgado pelo IBGE, mostra que 13 milhões e 700 mil brasileiros apareciam como desocupados no período. Já entre maio, junho e julho, eram 14 milhões e 100 mil pessoas sem trabalho. Os dados da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios Contínua revelaram que o número de pessoas ocupadas está em 90 milhões e 200 mil. Esse resultado indica um avanço de 4%, com mais 3 milhões e 400 mil no trimestre. Com isso, o nível de ocupação subiu para 50,9%, o que indica que mais da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país. Em 1 ano, o balanço de ocupados avançou em 8 milhões e meio de pessoas. Mas, apesar da ocupação crescer, o rendimento médio não acompanhou, já que mostra uma redução de 4,3% no trimestre encerrado em agosto e de 10,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito entregaram ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o relatório final aprovado pela CPI da pandemia. O encontro aconteceu na sede da PGR em Brasília. O documento, com mais de 1.200 páginas, pediu 80 indiciamentos e o texto incluiu projetos para punir fake news e criar uma pensão para órfãos da pandemia. Prevaleceu o texto do senador Renan Calheiros, que recebeu 7 votos favoráveis e 4 contrários. O parecer da CPI agora vai ser encaminhado a diferentes órgãos públicos, entre eles Câmara dos Deputados, Polícia Federal, Superior Tribunal de Justiça, Ministério Público Federal. Também será encaminhado ao Tribunal de Contas da União, a Ministérios Públicos Estaduais, à Procuradoria-Geral da República, Defensoria Pública da União e ao Tribunal Penal Internacional. Antes da votação do parecer, o senador Flávio Bolsonaro criticou os trabalhos da CPI. É um relatório totalmente político, sem base jurídica nenhuma. E eu percebo um tom de vingança do relator Renan Calheiros, em função de ter o chamado de vagabundo aqui nessa CPI. Além do presidente dos filhos, o relatório apontou infrações penais cometidas por 2 empresas, a Precisa Medicamentos e a VTC Log, e por outras 74 pessoas. 13 pessoas com foro privilegiado foram incluídas no relatório final da CPI. A Procuradoria-Geral da República vai decidir se arquiva os pedidos de indiciamento, se instaura um inquérito ou se apresenta a denúncia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central deve elevar os juros ao maior nível em 4 anos. Essa é a previsão da maior parte dos economistas do mercado financeiro. A decisão deve ser anunciada no início dessa noite. A estimativa é de que a taxa básica, a Selic, seja elevada dos atuais 6,25% para 7,5% ao ano, um aumento de 1,25 ponto percentual.
Esse aumento da taxa Selic impacta diretamente nos financiamentos imobiliários e coloca em xeque a redução dos juros do crédito habitacional anunciada pela Caixa Econômica Federal no final de setembro. A medida anunciada pela Caixa em coletiva de imprensa na sede do banco em Brasília entrou em vigor no último dia 18 de outubro. E segundo este corretor de imóveis, já aqueceu o mercado. Todas as vezes que há uma mudança de financiamento, taxa de juros no mercado, aumenta a procura do financiamento, porque acaba atingindo uma modalidade de renda desses clientes. A medida atual reduziu os juros do crédito habitacional na modalidade poupança de 3,35% para 2,95%. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, essa redução nos juros pode tornar elegíveis para o financiamento quase 1 milhão de novas famílias, já que a renda familiar necessária para aprovação diminui. Mas com a Selic mais alta, esse tipo de financiamento pode não valer a pena. Cliente que tem aversão a risco, quer dizer, não quer tomar risco, quer ter certeza do valor da parcela no tempo, não quer saber como é que vai estar a taxa de juros nos próximos meses, tal, tem que ter a preferência pelo produto pré-fixado, onde você tem a taxa de juros definida no início do contrato e ela permanece assim no decorrer de todo o contrato. Que não é o caso do financiamento feito por meio da modalidade poupança, que soma os juros de 2,95% fixados pela Caixa a 70% do montante da Selic, que é variável. Então, o valor fixo se mantém, só que a parcela relacionada à poupança sobe, e sobe exatamente no mesmo grau que subiu a Selic hoje. Ou seja, se a taxa básica de juros fosse de 10%, por exemplo, seriam 7 mais 2,95%, o que resulta em uma porcentagem bem maior do que a taxa fixa, que gira em torno de 9%. Hoje a Caixa ela oferece 4 modalidades de financiamento. Eu, como corretor, eu aconselho a você ver qual que é a melhor taxa que caiba no seu orçamento. O cliente que eventualmente acha que a taxa de juros pode voltar a cair ano que vem, ou em 2023, e pode se beneficiar dessa queda no produto, ele pode eventualmente definir a escolha pelo produto poupança. Mas vamos deixar claro que é um produto de qualquer forma muito mais arriscado do que o produto tradicional, que é o pré-fixado com a TR. De uma forma ou de outra, é preciso ficar atento àquelas letrinhas miúdas do contrato, como lembra este advogado, especialista em questões imobiliárias. Ele precisa analisar muito bem o contrato, porque o que pode parecer uma oportunidade pode virar uma dor de cabeça. Então, os contratos têm aquelas letras pequenas, então, muitas vezes pode ser um contrato de adesão, ou pode ser um contrato leonino, ou que traga uma situação que possa deixar o consumidor numa situação muito prejudicial. Então, ter sempre um advogado, analisar o contrato, não assinar uma proposta quando muitas vezes ele possa se sentir que vai perder o imóvel, sempre aguardar e buscar uma assessoria especializada. A Prefeitura do Rio de Janeiro retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a Covid em locais abertos. A medida foi possível porque 65% da população do município já está totalmente imunizada. Mas o uso da máscara continua sendo exigido porque, pela regra estadual, a proteção ainda é obrigatória e aí vale a medida mais restritiva. Ontem, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o projeto que permite que prefeituras e o governo flexibilizem a obrigatoriedade das máscaras ao ar livre, mas ainda falta a sanção do governador Cláudio Castro. Tanto a média móvel de mortes quanto a de casos de Covid deixaram de apontar tendência de queda e agora mostram estabilidade. O Brasil confirmou mais 442 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O total chega a 606.246 vítimas da doença no país. Também foram registrados 13.424 novos casos de um dia para o outro. Desde o início da pandemia, mais de 21.748.000 diagnósticos já foram confirmados. A média de mortes pela doença no país está em 342 óbitos por dia. Ficou abaixo de 400 pelo 15º dia seguido.
Mas com uma redução de 7% em relação a 2 semanas atrás, a curva agora apresenta tendência de estabilidade, depois de 19 dias seguidos em queda. O mesmo aconteceu com a média móvel de casos, que com 12.015 registros diários também parou de apresentar tendência de queda depois de 15 dias e agora registra estabilidade. Na variação da doença por regiões, 8 estados apontaram alta nos óbitos pela Covid: Bahia, Ceará, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. Em estabilidade estão 10 unidades da federação. E 9 estados apresentaram queda nas mortes: Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Rondônia e Sergipe. Vamos falar agora da vacinação contra a Covid. Mais de 273 milhões de doses de vacinas já foram aplicadas. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, mais de 153 milhões e 780 mil pessoas tomaram a primeira dose de uma das vacinas disponíveis, o que representa 72% da população. Mais de 112 milhões e meio de pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 52,7% dos brasileiros. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 7 milhões e 340 mil pessoas, ou 3,4% da população. Um comitê de especialistas americanos se posicionou a favor da aplicação da vacina contra a Covid da Pfizer-BioNTech em crianças de 5 a 11 anos. Os especialistas independentes concluíram que os benefícios conhecidos, tanto diretos para a saúde das crianças quanto indiretos para pôr fim às interrupções escolares, superavam os riscos conhecidos. A recomendação do comitê tem caráter consultivo, mas é incomum que a administração de alimentos e medicamentos não a siga. Por isso, é esperado que a agência autorize em breve o uso da vacina para a faixa etária. Cerca de 28 milhões de crianças são elegíveis a receber a vacina a partir do mês que vem. A Polícia Federal investiga a exploração ilegal de ouro em uma terra indígena. A operação tenta cumprir mais de 70 mandados judiciais em 9 estados brasileiros e no Distrito Federal. A Operação Terra Desolata da Polícia Federal é contra uma organização criminosa especializada na extração e no comércio ilegal do ouro na terra indígena Caiapó, no sul do Pará. São cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e 62 de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal. Além do Pará, mandados estão sendo cumpridos em outros 8 estados brasileiros e no Distrito Federal: Amazonas, Goiás, Roraima, São Paulo, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Rondônia. De acordo com a Polícia Federal, as investigações indicaram que o grupo criminoso atua em 3 momentos: na extração do ouro sem permissão, na comercialização para intermediários, no repasse para grandes empresas. Essas vendem o metal no mercado nacional ou exportam a países da Europa. Segundo a Polícia Federal, cerca de 1 tonelada de ouro extraído de forma ilegal sai destas terras indígenas todos os anos. A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens no valor aproximado de R$500 bilhão nas contas dos investigados. A gente vai para o intervalo. Na volta, vamos atualizar as informações sobre a morte de uma diretora de fotografia durante as gravações de um filme, um tiro disparado acidentalmente por Alec Baldwin, nos Estados Unidos. Até já. Duas pessoas ficaram presas ontem na areia da praia central de Balneário Camboriú, litoral norte de Santa Catarina. O acidente aconteceu em uma região onde o acesso ao público ainda não está liberado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate, mas durante o atendimento, o quadriciclo utilizado pelos agentes também ficou atolado na areia. As 2 vítimas foram resgatadas sem ferimentos. A praia de Balneário Camboriú está passando por obras de alargamento das faixas de areia. De acordo com a Prefeitura, é uma forma de proteção para evitar o avanço da maré. Moradores de Manaus têm enfrentado dificuldades hoje por causa das fortes chuvas que atingem a região. Foram registrados alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra. De acordo com a Defesa Civil do município, pelo menos 11 ocorrências já foram registradas.
Vamos conferir a previsão do tempo para o restante do dia em algumas cidades do país. Em São Paulo, o céu segue encoberto durante toda a tarde e a máxima não passa de 23 graus. O Rio de Janeiro está com um tempo parecido com os últimos dias, máxima de 24 graus e possibilidade de chuva a qualquer hora desta quarta-feira. Em Aracaju tem previsão de chuva volumosa, a temperatura não passa de 29 graus. E em Manaus, que a gente acabou de citar, a chuva forte deve continuar durante a tarde. A máxima prevista é de 27 graus. Em Campo Grande, o sol aparece entre nuvens e os termômetros podem registrar até 31 graus. O velório e o enterro do autor de novelas Gilberto Braga serão restritos à família. O corpo vai ser sepultado hoje às 4 da tarde em um cemitério na zona sul do Rio de Janeiro. Ele morreu na noite de ontem no Rio de Janeiro aos 75 anos. Ele estava internado em um hospital de Copacabana. Desde sexta-feira, a morte foi causada por uma infecção generalizada. Gilberto Braga já havia passado por uma cirurgia no coração. O autor escreveu mais de 20 novelas. Entre seus maiores sucessos estão Dancing Days, Vale Tudo e Celebridade. A arma usada nas gravações com Alec Baldwin era real e da época retratada no filme. Um tiro acidental atingiu e matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set de filmagens. E as investigações continuam. A arma utilizada nas gravações era real e legítima da época em que o filme se passava. Segundo a promotoria que investiga o caso, no local das filmagens uma grande quantidade de munição foi encontrada. Os documentos judiciais apontam que 3 revólveres de época foram apreendidos, além de caixas com munições, uma pochete com munições, vários cartuchos usados, 2 cintos de couro com coldres, peças de roupa e cotonetes que acreditam ter sangue. A promotoria deixou claro que todas as hipóteses estão sendo investigadas, inclusive a de que os responsáveis pela arma possam ter deixado a munição de propósito. Segundo testemunhas, enquanto a equipe se preparava para ensaiar as cenas, o assistente de realização, que estava encarregado de entregar a arma aos atores, gritou que era seguro usar a arma. Dias antes do acidente, o ator Alec Baldwin já tinha feito 2 disparos acidentais enquanto usava a arma que tinha dito não estar carregada. Testemunhas também falaram que 7 pessoas se demitiram logo após os primeiros disparos por acreditarem não estar em segurança. As investigações continuam. A Comissão de Comunicações dos Estados Unidos retirou a autorização para que uma empresa chinesa fornecesse serviços no país. A agência americana disse que a decisão era sustentada pelos riscos significativos à segurança nacional. Após votação, ficou estabelecido que a China Telecom Américas, controlada por Pequim, tem de suspender o serviço em 60 dias. A medida encerra uma operação de quase 20 anos da empresa nos Estados Unidos e aumenta a tensão entre as duas superpotências econômicas. De acordo com a Comissão Federal de Comunicações, a China Telecom fornece uma porta para Pequim acessar, armazenar, interromper e desviar as comunicações dos Estados Unidos. Isso permitiria o país asiático participar de atividades de espionagem ou outras igualmente prejudiciais. A China Telecom enfrenta turbulências nos Estados Unidos há anos. Durante a presidência de Donald Trump, a empresa foi eliminada da lista de Bolsa de Valores de Nova York, juntamente com as empresas de telecomunicações estatais China Mobile e China Unicom, após uma ordem executiva do republicano. Os reguladores americanos também tomaram medidas contra outras empresas de telecomunicações chinesas. O governo Trump iniciou uma campanha agressiva em 2018 para bloquear as ambições globais da Huawei, impossibilitando a gigante tecnológica de acessar componentes-chave e proibindo a mesma de usar os serviços de sistema Android. Manifestantes e policiais se enfrentaram no Equador. Grupos protestaram contra a política econômica do governo. As manifestações foram convocadas por organizações indígenas para denunciar a política econômica do governo de Guilherme Lasso. O gatilho para a mobilização foi o aumento de até 12% no preço do combustível. Durante os protestos, foram registrados confrontos com a polícia. Os indígenas que participaram da queda de 3 presidentes entre 97 e 2005 exigem que o governo congele os preços do diesel e da gasolina comum. A China enviou um novo satélite de observação ao espaço. O foguete que transportava o satélite de alta resolução foi lançado por volta das 3h20 da manhã no horário de Brasília e alcançou com sucesso a órbita. De acordo com o Centro de Lançamentos de Jiuquan, a missão marcou o 12º voo do foguete Kuaizhou 1A.
E a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou um decreto que libera partidas sem restrição de público em estádios ou em outras sedes de competições esportivas. Isso só para quem já está vacinado. De acordo com o decreto, considera-se o esquema vacinal completo para pessoas com mais de 60 anos só depois de 14 dias da dose de reforço. Para pessoas de 15 a 59 anos, 14 dias depois da segunda dose da vacina. O uso de máscaras dentro dos estádios continua sendo obrigatório. Só que ainda é necessária a aprovação do governo estadual, então a liberação não vale para a partida de hoje entre Flamengo e Atlético Paranaense. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.